Boa noite, turma. Já vamos iniciar nossa live. Deixa eu só fazer os últimos ajustes aqui. Hoje a gente tem um convidado ilustre, né, para essa nossa live. Vamos lá, deixa eu mostrar a fera. Muito boa noite, meu querido pastor e grande comunicador, Sandro Silva. Ô, É, Matheus! Como é que você tá, meu amigo Matheus Ferreira? Que prazer estar junto com você aí nesta live, batendo um papo sadio, né? Nesse período de quarentena, mas grandes pessoas agora estão nos acompanhando. Eu quero desde já te agradecer por este convite maravilhoso. eu que agradeço você ter aceitado, né, esse momento. É complicado que a gente vive, mas a gente com certeza tem fé que vai dar tudo certo. E é legal trocar essa ideia. E para mim é motivo de muita felicidade, porque tenho você também como uma referência. Obrigado. E tenho certeza que vai ser um bate-papo muito bacana. Tá bom, pastor? Tá bom, querido? Obrigado pelo carinho, pela gentileza, pelo privilégio, né? De a gente estar trocando essa ideia aí, vai ser de grande valia. Pastor, vamos fazer o seguinte: começa se apresentando, conta um pouquinho do seu vasto currículo, né? Já foram inúmeras rádios, TV também. Conta um pouquinho dessa história aí. Bom, eu começar do começo ou, ou do meio do rádio para cá? Vai do começo que é mais bacana, vai. Ah, então tá legal. Eu recordo muito bem quando eu tinha por volta de sete, né, entre 7, 8 anos, né, que comecei a identificar muito bem as coisas. Eu era cuidado pelo meu pai, né? Meu pai e minha mãe se separaram e eu era criado pelo meu pai. E meu pai, todas as noites, tinha um rádio, né? Que ele, toda noite ficava ligado no programa que ele gostava de ouvir, que era na Rádio Globo, né? E quando meu pai saía do quarto, a gente não tinha televisão na época, quando meu pai saía do quarto, que ele ia tomar banho, fazer uma janta para a gente, qualquer coisa, eu tirava dali e colocava na Rádio Melodia, e eu ficava Sim. escutando os louvores da rádio, Melodia, Grupo Logos, e tal, e só dinossauro, né? Shirley Carvalhais, J Neto, né? E tudo isso me emocionava muito. E meu pai chegava no quarto e brigava comigo. Menino, já falei com você para não mexer no meu rádio. Não, papai, não estava mexendo, não. Ele que mudou de rádio sozinho e tal. E meu pai falava um montão na minha cabeça. Aí eu recordo muito bem que só a antena do rádio era quase uns 5 metros, né? E desde então eu comecei a gostar de rádio, né? Foi um sentimento assim muito verdadeiro. E eu fui crescendo, fui me identificando, né? De vez em quando, toda vez que eu tinha oportunidade, eu sempre visualizei essa visão de rádio, né? E a gente começou a interagir, a compreender e a entender um pouco mais. Mas foi com os meus 18 anos, né? 18 anos eu falei com Deus, eu falei, Deus, eu tenho que ser alguém na vida. Então eu quero te fazer um pedido. Um não, dois, né? Ou o senhor me permite ir para o exército, né? Que eu queria ser militar, ou então o senhor me dá a oportunidade de ser um locutor, né? Então, tudo isso foi muita pressão na minha cabeça, Matheus, de forma que eu falei assim, ou uma coisa ou outra vai acontecer. Eu sei que Deus está comigo, né? E eu fui para o exército. Amém. Aí fui para o exército, Matheus, agora você vai chorar. Matheus, antes de chegar no exército, estava saradão, estava que nem aquela ranzinha, sabe? Todo comprimido, pá. Na paga 10 eu fazia até com a mão só, todo preparado. Eu falei, o quê? Não vou chegar lá passar vergonha, né? O exército brasileiro. Mateus, fui pro exército, fiquei uma semana. Mateus, a galera que queria ficar, Mateus, todo mundo foi dispensado, inclusive eu. E os Que caras isso, que não pastor? queriam servir seguraram todos eles. Me lembro como se fosse Que hoje. isso, Se fosse hoje. pastor? 10º BI em Juiz de Fora. O pessoal que está em Juiz de Fora nos acompanhando, aquele abraço.
né? Então eu fiquei naquela situação muito delicada, Matheus, chorando, triste, angustiado, Matheus, porque eu queria ser militar e não me permitiram. Fiquei lá uma semana, né? Saí de lá todo chororoso, poxa, queria ser militar e tal. Não, não tem jeito não. Fui conversar com o capitão, fui conversar com o tenente, falei com o sargento, falei com todo mundo, Matheus. Sobrei. Aí, rapaz, em meio a toda essa frustração, voltei para Três Rios, né? E eu comecei a falar com Deus, Deus, e agora? Agora o senhor tem que me ajudar, porque não sei o que eu vou fazer. Aí, recordo-me muito bem que na época surgiu um curso de locução aqui na região, né? Que era ministrado pelo Marcinho, da antiga Rádio Regional, né? Pelo Luciano Oliva, que são dois baitas de um profissional, assim, um melhor do que o outro, né? E eles fizeram esse curso de locução, inclusive, se não me falha a memória, foi no Colégio Rui Barbosa, né? Então, 2 vezes por semana a galera se reunia na época de junho e julho, época das férias. Então, foi liberado o colégio e ali a galera estudava. Na época estava eu, Alexandre Mauro, a nata, né, de comunicadores da Jovem Pan e da 107 também fizeram esse curso na época, né, que era a antiga Rádio Regional. Então foi uma coisa assim, muito legal, muito interessante. Tal. Ali eu já comecei a pegar alguns toques, né? Ó, vai por esse caminho aqui, isso aqui você não deve falar, é desse jeito, tal. E a gente ficou todo mundo muito eufórico, todo mundo querendo trabalhar em rádio, né? Aí, logo assim que eu acabei de fazer o curso, tá, você quer fazer uma pergunta? Eu vou direto, hein? Pode falar. Uma das perguntas que eu faria é com quantos anos começou? O senhor disse que a partir dos 7 anos ali já começou a ter uma ideia e Isso com aí. 18 o senhor começou, né? Uhum. Aí Seria, fala. Seria então desde o senhor pensou, em seguir carreira no Exército, certo? Isso aí. E pensou também em ser locutor. Aproveitando a oportunidade, por que o senhor pensou em ser locutor com 7 anos de idade? Porque eu achava muito bonita aquela arte da comunicação, isso me fascinava, né? Porque, vou te citar um exemplo. Muito boa noite para você que está junto com a gente, aqui ouvindo, né? A gente, caraca, do lado de cá do rádio, caraca, olha a voz do cara, você está entendendo? Eu imaginava um montão de coisas, poxa, a cabeça ficava, onde quer que você esteja, muito obrigado pela sua companhia, tal. Hoje eu conheço os locutores que trabalhavam na época, né? Hoje são meus amigos particulares, né? Daniel Pereira, quem mais? Gustavo de Moraes, foram pessoas que eu trabalhei junto, né? E eu tive o privilégio de conhecer. Então, são pessoas, assim, fantásticas. Mas que, na época, eu imaginava um montão de coisa, né? Falei, caraca, poxa... Daniel Pereira, ele é radialista também, pastor? Sim. Pastor e radialista também. Olha, que hoje bacana. Ele está trabalhando... Hoje ele está trabalhando na rádio 97.1. Bacana. Ó, a galera já está participando, hein, pastor? Deixa eu só dar uma boa noite aqui, ó. Tá a Valéria participando com a gente. Oi, Valéria. A Crisane, né? A Crisane participando. Oi, Crisane, Deus abençoe. A minha mãe, boa noite, dando boa noite. Minha mãe, meu padrasto está aqui também assistindo a nossa live. A galera está aqui participando. Vai Pessoal, compartilhando aí, gente. Vai compartilhando. Se tiver dúvida, aproveita. Que hoje o pastor Sandro Silva está dizendo, ó, desde o início até hoje, né? Daqui a pouco eu vou perguntar sobre a voz também, a partir de que momento, porque ele falou. Repete aí, pastor. O que te fascinava para que você virasse um radialista? Era, na verdade, a arte da comunicação, né? Porque rádio, na verdade, é uma oportunidade que nós temos, né, de transferir para as outras pessoas um sentimento, né? O rádio, ele é uma arte, né? O rádio emotiva, traz a pessoa a um sentimento mais favorecido, né? O rádio, na verdade, foi criado em 1922. E de lá para cá, muita coisa foi inovada no rádio, né? Muita tecnologia, muita coisa abrangente, muita coisa fascinante.
Mas muita coisa veio no meio do rádio, né, que trouxe a expectativa para muita gente. Eu lembro muito bem, no ano de 2007, 2008, recordo-me muito bem que eu estava trabalhando nessa época na nossa rádio do Rio de Janeiro, que tinha uma pessoa que estava querendo já se matar, né? Estava querendo dar cabo da sua vida, não tinha mais expectativa, tinha perdido o emprego, tinha brigado com a esposa, o cara estava com a vida a 1.000 por hora, a mulher também com a vida a 1.000 por hora. Então, ele simplesmente pegou, entrou no carro, falou: vou chegar e vou dar cabo da minha vida. Não tem mais sentido a vida para mim. Então, ele pegou o carro e saiu andando em alta velocidade. Daqui a pouquinho ele pegou, passando os rádios, né? Ele caiu na nossa rádio. Nesse dia eu estava trabalhando à noite e a pessoa depois ligou, né? Agradecendo, falando que ele ia acabar dando um fim na sua vida. Quando ele pegou, escutou o rádio e eu estava trazendo uma palavra, dizendo: oh, Jesus te ama, não faça nada de errado que amanhã você possa se arrepender. Tudo isso é passageiro, vai melhorar, coisa né? Quero que você coloque a sua expectativa em Deus, tal. E ele foi ouvindo tudo aquilo e depois eu toquei uma música que encaixou que nem uma luva, né, na vida dele. E ele, no outro dia, ele pegou e ligou: rapaz, eu não te conheço, não sei quem você é, quero te conhecer, mas aconteceu comigo isso. Então, são coisas que acontecem no meio do rádio, assim, que fascina a gente, entendeu? Que vale a pena o trabalho da comunicação no rádio. Que bacana, ô, pastor. Aproveitando, o senhor falou, né? Eu também sinto muito isso pela rádio. Eu estudo uma área totalmente diferente. Não totalmente, uma área diferente, né? Eu estudo administração, mas eu também tenho essa paixão pela comunicação, né? Já tive a oportunidade também de estar em uma rádio. Inclusive, eu estou aqui com a camisa da rádio em que eu pude estagiar. Paulinho, né, e toda a galera da 87 me Paulinho deu uma fantástico, grande oportunidade. grande amigo. Grande amigo, né? Grande amigo mesmo. Paulinho é um cara excepcional e me deu uma grande oportunidade. Toda a galera lá da 87, né? O Fabiano também que me ajudou, o Ricardo Mendes também me ajudou a estar entrando na rádio. E antes disso, eu escutava muito rádio, né? A minha mãe, inclusive, é que via isso em mim, né? Minha mãe via muito isso em mim. Aí teve um dia que ela ligou para a rádio e falou: olha, meu filho te escuta todos os dias, será que a gente não pode ir para conhecer a rádio, para ver como é que funciona? Aí eu fui convidado, né? Fomos minha mãe e e aí que eu fiquei mais apaixonado mesmo pelo ramo. Eu acho sensacional. Aquela questão de você falar com o pessoal, e isso para mim foi fantástico. Então, muito do que o senhor está falando hoje, eu me identifico, né? Eu me identifico. E é bem bacana. E aí eu também quero até aproveitar, o pastor, para te perguntar: como foi a sua primeira oportunidade? Onde foi a sua primeira oportunidade? Como é que aconteceu isso? Ah, legal. Aí, logo assim que acabei de fazer o curso de locução, né? Tinha um pessoal muito gente boa, que eu amo muito, né? Que é de Paraíba do Sul, que é o pastor, hoje pastor Lelei, na época era o Lelei, né? Joelma Rosala, né? Merinha. Poxa, aí eles tinham uma igreja Assembleia de Deus, e a Igreja Assembleia de Deus tinha uma emissora de rádio chamada Rádio Adonai FM, né? Ah, é? E era uma rádio comunitária. E eu fui lá conversar com o Lelei e falei: Lelei, poxa, eu quero trabalhar no rádio e tal, né? Aí o Lelei: poxa, eu tenho que falar com meu pai, que não sei o que lá mais. Você já trabalhou em alguma rádio? Eu falei: não, nunca trabalhei, acabei de fazer um curso agora. Aí o Lelei me olhou meio desconfiado assim, falou: pô, será que esse negão vai produzir alguma coisa aqui pra gente? Aí eu comecei a trabalhar lá na Rádio Adonai. Mas, rapaz, a coisa era tão intensa que numa rádio comunitária ter um poder de influenciar tão grande que era assim, uma coisa assustadora. Vou contar algumas coisas que aconteceu comigo na Rádio Adonai. Na Rádio Adonai, a gente foi fazer o aniversário da rádio, né? Aniversário, não sei se de 1 ano, né, da Rádio Adonai. Aí o Lelei conseguiu o Clube Social de Paraíba do Sul, você já conhece? Sim. Em frente ao Jardim Velho.
Acho que é Social o nome do clube. Aí fui fazer a festa, aí veio os principais nomes da época. Cassiane, Nossa, poxa, acho que Pedro Neves, uma galera do que naipe, bacana. sabe? Na época era aqueles caras que estavam estrelando, entendeu? A gente tocava Sim, muita música deles, o Lei conseguiu contato, trouxe eles começaram a participar. Oi, gente, eu quero estar aí na festa, tal, vai ser bom demais, tal. Deve ter dado mais ou menos umas 2.000 pessoas dentro do clube. Aquilo ficou assim, que entendeu? bacana, hein, E pastor? dentro de Paraíba do Sul, rapaz, a Rádio Donai era o comentário, entendeu? Eu fazia algumas brincadeiras, né? Inclusive o pastor Joel, né, que já subiu para a glória, um homem que eu tenho um carinho, um respeito muito grande, que me ajudou muito, acreditou muito no meu ministério, me deu muito conselho. Eu fazia o programa, ele ficava em casa me ouvindo, né? Ele não ouvia os filhos dele, mas o meu programa ele ouvia. Olha só a moral que ele me dava. Menino, você tem um futuro. Ele tinha uma voz bem grossa, né? Bem postada. E pastor Joel era um cara fantástico. Aí ele sempre estava me discipulando ali. Ó, vai por aqui, não vai por aqui. Olha, você está numa rádio de crente, você tem que ver o que você fala, preste atenção, né? E Joelma, era eu, Joelma e Lele, aquela disputa boa, né? Para ver quem fazia um horário melhor, porque naquela época a gente media a audiência de acordo com os telefonemas, né? Uhum. Então, quanto mais ligações você recebia, você sabia que o pessoal estava em casa ouvindo o Escutando. programa. Hoje já é diferente, tem outro termômetro e tal, mas naquela época era isso. Então eu falava assim: ó, a primeira pessoa que chegar aqui com LP, que né, na época era LP, com LP mais antigo vai ganhar um brinde, né? Então muita gente vinha correndo de casa com LP, cara, troço louco, entendeu? Chegava na rádio, aqui, ó, eu quero saber do prêmio. Alguém mais chegou? Não, então eu ganhei. Aí eu abri o microfone, estou aqui com fulano de tal. Falei, fulano. Ele pegava e mostrava, ó, estou aqui e tal. O pessoal escutava o ouvinte falando, né? Ó, a primeira pessoa que chega aqui com uma peruca. Para que eu fui fazer isso? Até, ó, deu certo até hoje. Aí, primeira pessoa que chega aqui com uma peruca vai ganhar um presente. E isso era uma coisa muito legal. Eu recordo muito bem também que tinha uma ouvinte que ela tinha um filho, né? E, na verdade, ela tem um casal. E este filho dela, ele ficava acompanhando o meu programa em casa, na Rádio Adonai. E ele ouvia o meu programa. E quando a mãe dele ia na rádio, ela sempre levava alguma coisinha. Então, o pessoal que está acompanhando aí, quiser agradar o locutor, leva um cachorro quente, um hambúrguer. Eu não é, Matheus? Você é sempre bom. É muito bem-vindo, Com né, certeza, né? Matheus? Com certeza, né, pastor? É Aí, muito, muito rapaz, bem-vindo. opa! E aí eu recordo muito bem que a mãe do Anderson sempre ia na rádio, sempre levava um presente. Dia do meu aniversário era batata. Chegava o dia do meu aniversário, ela lá, ô Sandro, dá licença, eu vim aqui trazer um presente para você. Ela mora em Paraíba do Sul, ainda está viva até hoje, graças a Deus, uma grande Graças mulher. a Deus. E o Anderson começou a ouvir rádio. E o tempo passou e eu cheguei a trabalhar com o Anderson, com o filho dela. Olha só como é que são as coisas. É sensacional, né, pastor? Você está entendendo? Então, a primeira rádio que eu trabalhei foi a Rádio Donai, né? E depois que eu saí da Rádio Donai, eu queria, na verdade, alcançar voos mais altos, né? Aí comecei a me profissionalizar, comecei a correr atrás, comecei a buscar. Aí um dia eu peguei e gravei um piloto, né? E eu falei assim, agora tem que alcançar voos mais altos. E a rádio, que era médio, grande porte, na época era 107, né? Eu falei assim, Sim. então eu tenho que alcançar 107. Aí eu cheguei e encontrei o Samuel Carlos, né? Muito gente boa, Samuca é um cara fantástico. Aí eu falei, Samuel, ele, pois não. Eu falei, poxa, cara, eu sou locutor na fita cassete, fita cassete. Aí eu, pô, sou locutor, pô, queria que você me desse a oportunidade. Ele, tá bom. Depois eu, o telefone tá aqui? Eu falei, tá. Aí eu falei assim, que? Esse negão nunca vai me ouvir, rapaz. É, que nada, cara. Não tem jeito, não. Aí eu saí, né? Deixei a fita com ele.
Passaram-se 15 a 20 dias. Aí eu tô andando pela cidade, ele, vem cá. Aí você vem cá. Aí eu parei, olhei para trás. Será que ele quer falar com Samuel Carlos? Quer falar comigo? Falou, vem cá, rapaz, vem cá, vem cá. Aí eu fui lá, pois não. Cara, aparece lá na rádio pra gente poder conversar. Apareceu uma proposta aí, cara, e eu quero te colocar lá na parada lá. Vai lá, vai lá, vai lá. Aí, caramba, Samuel Carlos me chamou. Fiquei sem dormir, Matheus. Porque era sexta-feira à tarde, rapaz. Sábado fiquei sem dormir. Domingo fiquei sem dormir. Segunda-feira cheguei lá com o olho até fundo. Eu fui, né, pastor? Aí fui lá bater um papo com o Samuel. Samuel, rapaz, eu quero que você grave um piloto aqui, grava isso aqui para mim, tal. Vai lá no estúdio de gravação, porque tava pintando uma vaga aí, o rapaz está saindo, vai para uma outra emissora e eu vou abrir uma vaga aí e eu quero que você venha trabalhar com a gente. E desde então eu comecei a trabalhar na 107. Que bacana, né, pastor? E qual era lembra o nome do programa, pastor, que o senhor apresentava na 107? Alô da Galera. E como é que o senhor iniciava o programa? É até uma pergunta que eu ia fazer. Como iniciava o programa? O Alô da Galera era mais ou menos com uma praia do A, né? Do ouvinte A, oferecer para o B, C e D. Então, na verdade, quando legal. A gente chegava na rádio, né? Ainda tinha aquela época de cartinha ainda, entendeu? Isso rolava muito. Então, quando eu chegava para poder fazer o programa, tinha as caixinhas na rádio que os ouvintes já pegavam e já deixavam ali o oferecimento, né? Aí tinha um rapaz que eu não esqueço dele até hoje, que foi um grande cara, chamado Leleco. Leleco era o meu maior ouvinte. Tocava um funkinho, Leleco gingava direitinho. Então, Leleco, ele era o cara que já chegava lá, já tinha um bolo de oferecimento do Leleco, entendeu? E tinha o Leleco, tinha o A, o B, o C, o D. Então, a gente pegava e ia mandando alô pra galera. Alô, do fulano de tal para fulano, Bertano, ciclano, tal. Tá na hora do alô, alô da galera. Aí todo mundo vinha junto, entendeu? Você liga para cá agora, 22521797, pá, e a coisa é bem rápido, bem ágil, bem águia, entendeu? Aí ali foi quando comecei a sentir um pouquinho mais de gás, né? Do que era realmente rádio. E ali, uma determinada vez, né? Eu estava fazendo o programa e era o horário do alô. O horário do alô era quando o ouvinte ligava, né? E a gente colocava no ar. E daqui a pouquinho eu estou lá fazendo o rádio, né? Pá. Aí daqui a pouquinho, quando eu falei assim, vou ver se tem alguém na linha. Eu, alô, apertei. No que eu apertei, quem estava na linha tinha acabado de ligar. Quem estava na linha, pastor? Roberto Vidal, um dos maiores comunicadores do Rio de Janeiro. Imagine bem. E eu, alô? Aí ele, alô? Aí eu, quem tá falando? Ele, Roberto Vidal. E aí, Vidal, como é que você tá? Tudo bem? Tá falando aonde? Ele, eu estou aqui te ouvindo, quero te parabenizar pelo programa e tal. Quando a minha ficha caiu, quem era o Roberto Vidal, né? Que eu já tinha ouvido falar dele, a perna bateu uma na outra, meu amigo. Eu fiquei com a perna bamba. Isso aí, obrigado. É desse jeito, obrigado. Tal. Você tá entendendo? Fiquei desesperado, Matheus, desesperado, porque eu sabia que eu estava falando com um cara do outro lado que tinha um poder de fogo assim maravilhoso. Um camarada que tinha uma influência, como tem influência até hoje no Rio de Janeiro, né? Ele trabalhou aqui no Rio, trabalhou aqui em Três Rios, na 107, saiu daqui, foi trabalhar na Melodia, né? Eu tive também a oportunidade também de conhecer o Aurélio Campos, um cara que também trabalhou na 107, começou na 107. Hoje o Aurélio Campos está nos Estados Unidos, trabalhando numa rádio na América. Então, são pessoas que eu tive o privilégio, a oportunidade de trabalhar junto, né? E foram pessoas assim que me ajudaram muito, me direcionaram, falaram, vai por aqui, filha, desse jeito aqui que você tem que fazer, é dessa forma aqui, desse método, tal. E tudo isso foi muito bom para mim como aprendizado, né? E são coisas no rádio que vão acontecendo que às vezes nos deixa assim meio assustado, né? Conforme a coisa vai acontecendo. E recordo-me muito bem que eu estava trabalhando na 107 e surgiu uma oportunidade para trabalhar na antiga rádio regional, né? Eu fui praticamente um dos últimos locutores a trabalhar
na extinta rádio regional. E eu fazia um programa chamado Relax à Noite, que era um programa assim, power, entendeu? Rodava muito disco vinil, cara, e quando o vinil agarrava, era um desespero, mano. Você não tem noção, né? Porque aquela agulhazinha, chegava, você pegava, botava no ponto, voltava, tal. E se você não fosse muito águia, quando você apertasse o start para ele começar, né? Chegando agora, Rolling Stones, com uma recordação do ano de tal, e pá, na hora que você apertava... Era muito bom, cara. Ô, pastor, vamos mandar um abraço aqui pra galera que tá participando, ó. Opa! Ivani, boa noite. Ivani é meu primo, tá participando Ivani, com a gente. Fala, gente boa. Ó, mais um primo, hein? Roniele, ó, Sandro é uma bênção. Meu primo também. Valeu, Roniele. Também tá participando com a gente. A Maria, eu acho que é a irmã Maria Aparecida, acho que é a irmã Cida, eu acho que é ela mesmo. Meu boa noite, Pai, seja convosco, igreja, acredito que seja a irmã Cida. Aquele abraço. Olha quem tá participando também, a querida pastora Nilda. Essa daí boa é top noite, demais, gente boa. Pastora Nilda é sensacional, né, ô pastor? É verdade. Ó, o senhor estava comentando das cartinhas, né, que antes era muito comum serem enviadas cartinhas aí para a rádio, para que possa oferecer a uma outra pessoa. A minha mãe comentou aqui, ó, eu já fiz muito oferecimento de música através de cartinha. Então, realmente que legal. Já rolou muito isso na rádio mesmo, né, pastor? Pastor, poxa, aproveitando muito, também, o senhor falou aí que teve a oportunidade de trabalhar com inúmeras pessoas, né, no qual você tem um grande carinho e respeito. O senhor, na rádio, né, ou na comunicação, tem uma referência? Repete o que você fala. O senhor é na rádio ou no ramo da comunicação, tem uma referência ou algumas referências no ramo da comunicação? Ah, tenho. O próprio Gustavo de Moraes, né, que é um parceiro, amigo, né, há pouco tempo teve um problema seríssimo com ele, né, quase que partiu, passou por um assalto e, graças a Deus, o Gustavão já está legal, falo sempre com ele no WhatsApp, né, amigo meu de oração. O Gustavo muito bem, recordo que nós estávamos trabalhando na rádio, na nossa rádio, né, no Rio de Janeiro, e o Gustavo mesmo chegou para mim uma vez e falou comigo: rapaz, tem que te falar uma coisa, bicho. Eu falei: o que foi? Ele falou assim: cara, falaram que você tá me imitando, cara. Aí eu parei, olhei para a cara dele assim: falaram isso? Falaram. Eu falei com ele: você quer saber da verdade? Ele falou: quero. Eu falei: cara, eu sempre me espelhei em você, cara. Você é uma referência para mim. Sabe quando você tira a cadeira do cara? O cara tá sentado. Você tira a cadeira? Porque ele achou que eu fosse falar assim: não, isso na verdade não. Eu falei: cara, eu sou teu fã, cara, incondicional, cara. O meu trabalho sempre foi pautado. Quando eu comecei, eu tinha que me espelhar em alguém. Eu espelhava muito em você. Aí ele parou assim, ficou olhando, falou assim, pô, sem entender absolutamente nada, né? Mas Gustavão foi um cara assim que eu sempre me espelhei, né? O Ricardo Gama, né, que trabalhou na rádio FM O Dia também, me espelhei muito no Ricardo Gama, porque sempre foi um cara muito versátil, um cara que sempre descolado, né? E até a gente criar a nossa personalidade, o meio do rádio, ele sempre te dá um caminho para que você busque alguém como referência, né? Para você poder abrir os horizontes, começar a ver o que é interessante, o que não é, o que o cara fez no rádio que você achou legal. Poxa, se ele fizesse dessa outra forma, seria muito legal. Entendeu? Mas o rádio ele tem uma fórmula, ele tem um método, é uma caixinha quadrada que você se enquadra ali dentro. Mas tem pessoas que aproveitam esse espaço pequeno que tem, né, para poder fazer um bom trabalho.
que é a introdução de uma música, que é uma palavra, que é uma deixa, que é uma brincadeira bem colocada na hora certa, que a pessoa, quando está em casa, exemplo, a dona de casa está lá lavando a louça, aí você, aí minha amiga dona de casa, hein? Tá dando trato no barraco. Aí ela olha, como é que esse cara sabe que eu estou limpando a casa? Entendeu? Entendeu? Tem algumas coisas, por exemplo, eu recordo muito bem que quando eu saí daqui de Três Rios, que eu fui para o Rio de Janeiro, foi uma experiência assim, meio que pisando em ovos, né? Porque quando eu estava aqui em Três Rios, eu achava que eu era o cara, entendeu? Por quê? Eu fazia um programa à tarde, era carta que chegava, telefonema que explodia, era a galera do Cantagalo, que eu botava contra o pessoal da Vila Isabel, que eu falava, o pessoal da Vila Isabel está participando mais hoje. E o pessoal ficava revoltado e começava a ligar. Mas aquela brincadeira boa, entendeu? Sim, sim. Fulano da Jaqueira, mandando pro Ciclano, Bertano, tal. Vou mandar alô daqui a pouquinho pro Caixa d'Água. Será que tem alguém no Caixa d'Água me ouvindo? Aí o pessoal do Caixa d'Água começava a ligar. Então, tudo isso era muito interessante, porque dentro de Três Rios, eu me sentia o último biscoito do pacote, né? Então, quando a gente teve a oportunidade de ir trabalhar no Rio, aí o teu horizonte abre, porque você começa a observar, Matheus, que o universo do rádio é muito grande. E ali Sim. você começa a aprender com grandes profissionais o que realmente é rádio. Hoje eu tenho uma visão totalmente diferenciada do que eu tinha antes, entendeu? Por quê? Porque eu fui discipulado por pessoas que sabiam o que estavam fazendo, pessoas que, na verdade, tinham história, tinha estrada, né? Aí, quando eu saí daqui, eu fui trabalhar no Rio de Janeiro, numa rádio chamada Nossa Rádio FM, né? Que era a rádio do missionário R.R. Soares, né? Sim. Então, eu saí daqui para poder trabalhar lá. Eu tinha recebido um convite, aí, inclusive, foi o Vidal que me indicou, cara fantástico. Aí o Vidal chegou e falou, Sandrão, oi, você quer descer para o Rio? Falei, agora, uma perna batendo na outra já, né? Falei, o que foi? Ele falou, cara, vai lá na nossa rádio e procura o Góis. Falou assim, procura o Góis. Aí eu, tá, Góis? Tranquilo, vou lá. Peguei o busão aqui, pedi para uma folga, desci para o Rio, pá, cheguei lá, achei o endereço, subi, pá. Aí daqui a pouquinho, cheguei na recepção, a telefonista, boa tarde. Eu queria falar com o Góis, por favor. Ela, o senhor quer falar com o Marcos Góis? Eu falei, sim. Aí eu peguei e sentei na cadeira. Aí eu falei assim, poxa, falaram comigo que era para falar com o Góis. Agora tá falando Marcos Góis? Será que é aquele cantor famoso? Olha a minha cabeça. Matheus, eu fiquei inquieto, de forma que eu quase fui embora. Quase, faltou muito pouco. Daqui a pouquinho, ele veio abrir a porta, e aí, irmão, beleza? Chega aí. Aí, na hora que eu olhei, caraca! É o cantor Marcos Góes! Detalhe, o Brasil todo cantava a música do cara, Matheus. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. O cara gravava um CD, ele gravou o primeiro bolachão, né, que era o vinil, que era chamado LP, né, chamado A Vigília. Isso vendeu, na época, mais de 4 milhões, cara, de exemplares. É muita coisa, né, pastor? Pô, muita coisa. Você tá entendendo? Era o cara conhecidíssimo. Aí, quando eu fui lá, aí ele, chega aí. Aí me levou no estúdio lá, falou, cara, tô com uma oportunidade de emprego aí, se você quiser, tá aberto para você. Você não precisa nem fazer teste. Olha só, você nem precisa fazer teste. Todo mundo faz. Falou, você não precisa fazer teste. O Vidal te indicou, conheço muito bem a indicação do Vidal, você pode ficar tranquilo. Você quer vir trabalhar aqui? Eu falei... Não tinha mais voz, cara, não tinha mais voz. Aí ele, tá bom, olha só, vem para cá, segunda-feira você já começa a fazer o esquema aí, quarta-feira você tá entrando no ar. Aí, imagine bem a minha cabeça, entender que o Rio de Janeiro todo, de norte a sul, leste a oeste, estava me ouvindo. Matheus, eu pensava, caraca,
que eu vou fazer aqui? Né? Por quê? Três Rios era uma realidade. Quando eu fui para o Rio, a ficha caiu. Aí eu identifiquei. Quer saber da coisa? Eu não sou nada, não sou ninguém. Aí que eu comecei a me entender como gente. Né? Porque tem algumas coisas que ocorrem na nossa vida que a gente acha que está por cima e tal, que a gente é o cara. Sim, E sim. quando aconteceu isso na minha vida, eu comecei a me deparar, eu falei, caramba, gente, eu jamais podia imaginar que isso pudesse acontecer, né? E recordo quando eu comecei a trabalhar na nossa rádio, depois eu vou falar das outras, mas quando eu trabalhava na nossa rádio, daqui a pouquinho o telefone tocava. Aí a telefone, Sandro, telefone para você, você atende? Eu falei, peraí, deixa eu ver quantas músicas tem aqui, né? Que são aqueles buraquinhos da rádio. Aham. Tal. Ah, dá sim, pode passar. Daqui a pouquinho. Oi. Fala, meu amigo Sandro. E aí, amigão, quem tá falando? Eu nunca tinha visto o cara. Quem tá falando aqui é o Marcelo Nascimento. Marcelo Nascimento? Você tá me ouvindo? Sim, rapaz. Pô, o programa tá 10, hein? Pô, cara, parabéns. Bota nossa música para tocar aí, cara. Valeu, um abraço. Valeu, tchau. Caraca, falei com o Marcelo Nascimento. Daqui a pouquinho o telefone tocava de novo. Alô? Quem é? Marquinhos Gomes, meu amigo, como é que você tá? Tudo bem? Que isso, pastor? Marquinhos Gomes. Rapaz! Mateus, muita gente não sabe, mas eu fui o primeiro a tocar Regis Danese no Rio de Janeiro. Já Ninguém me tocava falou, Regis pastor. Danese. Entendeu? Quando ele tocou Entra na Minha Casa, Entra na Minha Vida, que tocou o Brasil e o mundo, antes desse já tinha um outro CD que ninguém aceitava. Entendeu? Eu fui o primeiro a tocar Regis Danese, eu fui o primeiro a tocar Nívia Silva, eu fui o primeiro a tocar Vaguinho, entendeu? Tudo isso lá na nossa rádio, uma rádio que o missionário R.R. Soares foi um canal de bênção para muita gente, inclusive para a minha vida, né? E na nossa rádio eu tive algumas experiências, né? Essa foi a mais louca de todas, né? Quem está acompanhando nosso vídeo está vendo a marquinha do Flamengo lá atrás, né? E eu tive o privilégio, né, do missionário R.R. Soares tinha gravado um CD chamado Acende uma Luz, e a nossa rádio era a rádio oficial desse evento do missionário, né? Show da Fé, Acende uma Luz, missionário R.R. Soares, tal, que na época deu em torno mais ou menos de umas 120, 150 mil pessoas. Nossa! E antes do missionário subir no palco, quem tinha que subir no palco? Né? Para falar da rádio e tal. Aí foi a maior experiência da minha vida, cara, não esqueço disso. Aí eu peguei o microfone, né, com ponto, aí sobe lá, fala da nossa rádio lá. O André, que é o filho do missionário R.R. Soares, Sandrão, vai lá, fala da rádio lá, vai lá. Eu, alô, Maracanã! Aí você conta 3 segundos, Matheus. 1, 2, 3. Bah! Você não sabe de onde que vem, cara. É um troço louco, um troço fora do comum, Matheus. Entendeu? Foi no Maracanã, pastor. A gritaria de tudo quanto é lado, e você, naquela pressão. Uma coisa é quando você está na arquibancada, entendeu? Você está lá escutando o jogo do Flamengo e tal, é uma realidade. Sim. Mas quando você está lá embaixo no campo, que você escuta essa... bacana, pastor. Oi? Que bacana, no Maracanã eu não sabia, não é? Eu apresentei show do missionário. Tinha Cris Duran, Shirley Carvalhal, Cris Duran, Cassiane, Grupo Ruama, entendeu? A galera do naipe da época, a galera que tinha um nome assim fora do comum, Fernandes Lima, entendeu? Então você contava 3 segundos e era aquela explosão de fora a fora. Alô, galera do Maracanã! Alô, nossa rádio! E 1, 2, 3. Bah! Aí eu sou de Cristo! E a galera vem junto, cara, que bancada lotada. Você tá entendendo? Então foi assim, momentos assim que não dá para poder descrever. É muito forte. Que bacana! Pastor, dessa do Maracanã eu não sabia, achei sensacional. Mas vamos continuar dando um alô aqui para a galera que está participando com a gente. Não pode. Olha o problema. Se eu não falo, eu crio problema para mim. O Mozão está participando. Já deixou aqui, opa, quero meu alô.
relembrar o tempo que escutava na rádio, que ela ficava me escutando na rádio, pastor. Aí tem que mandar um alô pro mozão. Ô, Daniele Silva, aquele abraço! Ó, a minha mãe quer que eu volte pra rádio. Quem Isso é sabe, bom, né? eu concordo. A pastora Nilda também está participando com a gente de novo. Pastora, grande abraço e muito obrigado pelo carinho de sempre, viu? Pastora Nilda é sensacional, né, pastor? Quero também aproveitar a oportunidade, porque o senhor já passou por várias rádios, né? Eu tive recentemente a oportunidade de acompanhar o senhor na volta 107, porque eu estava acompanhando nessa volta que o senhor teve a 107. Eu sei que teve, mas eu vou deixar o senhor falar. Dos bordões. Fala pra gente um pouquinho dos Sim. bordões. Legal. Eu vou falar dessa volta na 107, mas eu quero contar para você também das outras rádios também que eu participei, né? Sim, sim. Porque depois que eu saí da nossa rádio, eu fui trabalhar na Rádio Nativa, né? Trabalhei na Rádio Nativa, trabalhei na Rádio Relógio, trabalhei também na Melodia, fiz Melodia também. Esses caras que eu falei que eu era fã, eu acabei trabalhando com eles na Melodia, entendeu? Que Trabalhei chique, pastor. também na Nova AM, né? Que foi a terceira colocada no Rio de Janeiro no segmento AM. Eu fiz também Que bacana, hein, pastor? Recossat, né? Ali também eu conheci Wagner Montes, trabalhei com Wagner Montes, Olha, né? que legal. Ali a gente fazia uns merchan legal que era. Eu trabalhava na nossa rádio, não, trabalhava na Rádio Record, né? E de Sim. vez em quando tinha algumas coisinhas que tinha que fazer, né? O Cris, que é um grande amigo meu, produtor lá da Record, Sandrão, pô, grava um negocinho para mim aqui. Eu ia lá tal. Aí tinha uma tal de Cicarelli, né? Que ela invadia os bares tal. Aí eu fazia, dança, Cicarelli, dança. Entendeu? Então era um negócio muito legal, entendeu? Aí algumas coisinhas que tinha que fazer, programa do Wagner sempre fazia tal. Programa do Wagner Monte também, que não, já Sim, partiu dessa para melhor também, era sim. top de linha, sucesso, balanço geral no Rio de Do Janeiro. Rio de Janeiro. E depois que eu saí da Nativa, eu fiz Melodia, são tantas rádios, Jesus. Ah, tá. A última que eu trabalhei foi a Rádio Recossat, né? Que a gente levantava o satélite para poder distribuir para algumas outras rádios que não tinha locutor, eram afiliadas, né? Fiz alguma coisa também para a Rede Aleluia. Então, foi uma abrangência assim, muito legal trabalhando no Rio, né? Fiquei lá durante 10 anos, conheci muita gente, né? Recordo muito também do dia que eu fui no Sistema Globo de Rádio, né? Que eu tenho um Que parceiraço legal. chamado Luiz Nascimento, que Que apresentava o Globo legal. no Ar. O Globo no Ar. Em Brasília, 7. Ah, é? Eu já O ouvi, eu já cara é ouvi. fantástico. Pô, o cara massa, o cara fora do comum. Já trabalhei com grandes profissionais, mas massa, poxa, o cara fala 5 idiomas, cara, né? Para É quem demais, né, acompanha a pastor? rádio, né, tem uma rádio chamada MEC, né, que é uma rádio clássica, só toca muito instrumental. Então você acabou de ouvir e falava aqueles nomes em russo, né? E ele comentando comigo que os ouvintes ligavam e falavam: ó, essa música tá na nota errada, não é isso aí não, tá? Você passa para a direção que isso daí foi gravado em si bemol. Desse jeito, cara. O troço era bem louco, né? Aí, quando eu fui lá no Sistema Globo de Rádio, conheci um grande camarada, Antônio Carlos. Esse aí que todo mundo conhece, né, pastor? Fala até Isso. hoje. Hoje ele tá fazendo algo muito grande lá na Rádio Tupi, lá, o cara fora do comum também, um cara muito bom. Aí, quando eu fui conhecer Antônio Carlos, eu fui com Massa, né? Com Luiz Nascimento. Aí o Luiz Nascimento falou: rapaz, eu trouxe um cara aí, rapaz, que eu vou levar para fazer DNA. É por quê? Pô, cara, esse cara é teu filho, só pode. Sandrão, chega aí. Na hora que eu entrei no estúdio, cara, todo mundo parou, olhou pra minha cara assim e falou: cara, é o filho do Antônio Carlos, olha ali, olha ali, olha ali. Entendeu?
Todo mundo caiu na minha pele me zoando, cara, porque ele também é careca, negão também, né? Sim. Gente boa demais, Antônio Carlos. Rapaz, poxa, que bom. Vem outra hora aí, cara, pô, pra gente trocar uma ideia tal. E foi uma coisa muito boa também. Grandes comunicadores, grandes profissionais que marcaram muito a época, né? E quando eu estava na 107, na primeira vez que eu trabalhei, né, eu tinha um bordão. Quem nasceu para ser sardinha nunca vai ser tubarão. E como é que veio esse bordão, o pastor? Você está falando de uma, tem outros, né? E como é que veio esse bordão? Porque eu sei que tem pessoas que fica tentando criar um bordão, mas às vezes o bordão ele sai de maneira espontânea. Como é que surgiu esse seu bordão? Então, mas a maioria dos bordões que eu acabei trazendo para mim foram justamente num momento inesperado. Tipo, tá tocando uma música, né? Aí você, ó, e tal, pô, e legal isso aqui, você acaba falando, daqui a pouco você, caramba, isso aí ficou legal. Tipo assim, tinha uma época que o pessoal falava, aí vinha, alô, da galera, apresentação, Sandro Silva, eu, seu urso panda, todo peludinho. Entendeu? Aí eu ficava pensando, o urso panda gosta de quê? Né? O urso panda ele come muito bambu, ele come broto de bambu, Aham. né? Aí eu chegava e mandava: olha o bambu aí, galera! Aí também Esse eu pegou Santo Silva, conhecia. homem do bambu. Esse aí eu conhecia. Era até desse que eu ia falar. Porque eu Uhum. ouvi o senhor na rádio falando do bambu. E foi, então, um momento inesperado. Veio o momento Isso. oportuno, pegou e ficou. Exatamente, exatamente. O bordão era na época, né? Hoje as pessoas não usam mais, mas na época era muito, muito, muito usado porque chamava muita atenção, né? A pessoa já ficava já esperando já, né? A abertura do programa para o cara Sim. poder vir com um bordão e isso chamava muita atenção da galera, era muito interessante. Olha, pastor, e agora falando um pouquinho. Voltou. Uhum. Falando um pouquinho da voz, né? Da voz. Porque, convenhamos, né, pessoal? A voz do pastor não tem como. Não é para qualquer um, não. Né? E a voz, pastor? A partir de que momento notou-se a voz ou sempre foi uma voz mais grave assim? O senhor cuida da voz? Se sim, de que maneira? Não, na verdade, eu não tenho um cuidado com a voz, né? Só tem alguns momentos que eu vejo que eu estou extrapolando, que eu seguro um pouquinho, falo um pouquinho mais baixo, né? Mas eu não tenho aquela técnica de tomar gelado ou tomar quente. Eu nunca fui muito disso, não, né? A não ser quando eu estou usando muito a voz, né? Se eu estiver falando muito numa pregação ou na apresentação de algum comercial, ou externando muito a voz, eu evito tomar gelado, né? Porque eu sei que não vai cair bem. Né? Eu tomo uma águazinha morna, só nesse nível mesmo que eu tenho o cuidado com a voz. Agora, a minha voz veio já desde pequeno, né? E depois eu aprendi algumas técnicas que, na verdade, você pode incorporar mais a voz. Então, eu comecei a fazer esse Uhum. aparato, que é uma coisa até um tanto pouco assustadora, mas eu vou te ensinar. É mais ou menos isso aqui, ó. Você fecha o ar. Tipo um sapo, entendeu? Sem deixar o som sair. E isso, Sim. isso a minha voz já fica mais encorpada, entendeu? Aí, depois que eu falo, a voz fica mais pesada. Parece que parece que sugou o gás hélio. A voz Isso, do dá, pastor dá um relaxamento a mais na corda vocal. é e é engraçado porque não tem como, né? Você tá passando, você escuta a voz do pastor, você já sabe que é o pastor, né? A Dani tá participando da live, ela sabe que eu falo muito isso. Eu tô passando, de repente, o pastor tá aí. Aí eu começo a procurar assim,
Olha o pastor ali, ó. Olha o pastor. É uma... Que não tem como. Você sempre não tem como confundir, né? Você sabe onde que o pastor tá por aí. E eu acho muito bacana. E o legal é que o pastor, como o pastor já disse pra gente, ele não tem um cuidado extremo com a voz, né? Normalmente se tem. E acho muito bacana, porque a voz do pastor é uma voz inconfundível, né? Ô, pastor, falando um pouquinho, o senhor falou da rádio, uma grande experiência na rádio, né? É uma grande passagem na rádio. Falando agora um pouquinho da TV, né? Pastor, fala um pouquinho da TV pra gente agora, pastor. Tá. A TV deu início, na verdade, em 1950, né? E Sim, desde lá para cá começou a vir muita inovação, muita tecnologia, né? Eu sempre fui apaixonado por rádio, porque eu sempre via a rádio do lado de fora. Depois que eu comecei a observar a rádio na parte de dentro, que eu comecei a entender o que era rádio, cheguei a trabalhar com a HD, né? Que era um MDzinho pequenininho, né? Um MDzinho que a gente utilizava. sim. Cheguei a trabalhar com cartucho, né? Você não chegou a pegar cartucho, não, mas eu cheguei. Né? Trabalhei com LP. Então foram modernidades que vieram acontecendo e favorecendo toda a tecnologia, a infraestrutura do rádio. Depois veio o computador, apagou muita coisa, né? Deixou muita coisa obsoleta. Sim, sim. E quando eu fui trabalhar na Record, eu comecei a observar o outro lado da TV, que até então eu não conhecia, né? E aí começou a me surgir expectativa de fazer um programa de TV, de chamar a atenção, né, do que seria interessante. E eu comecei a observar que o rádio eu consigo maquiar, mas na TV não. Exatamente, né, pastor? É totalmente diferente, né? Porque Se aparece ali pro a rádio povo, né? eu tenho aquela deixa assim, de repente a música tá rolando, né? E no meio da fala me dá um pigarro, eu aumentava a música, né? Desligava o microfone e voltava de novo, entendeu? Baixava o volume muito bem e tal. Agora, rádio não. Rádio parou um mosquitinho em cima do nariz, você não pode ficar na frente da câmera, entendeu? Entendeu? Deu vontade de coçar o nariz, né? Deu Exatamente, vontade né? de coçar a cabeça, você está entendendo? Tem movimentos que você não pode fazer e você é meio que bloqueado na TV com isso, mas a abrangência hoje da TV é muito superior ao rádio. Só que o rádio, na Sim, verdade, ele faz mais companhia do que a TV, né? Porque o sim, rádio, sim. a pessoa, ela sente assistir, ela imagina uma série de coisas. Já na TV, não. Ela olhou, ela já sabe, tá, tudo bem. Você pode ver que tem alguns consultórios que você chega que o som não está nem ligado, mas a imagem está lá e a pessoa está só acompanhando a imagem. Exatamente, exatamente. Tem muito disso, né, pastor? Tem Muito, muito. bastante, tem muito disso mesmo. Pastor, eu tô aqui com a minha camisa da rádio, eu tô desse lado, da rádio 87. O senhor teve uma passagem por lá também, não teve, pastor? Sim, sim, sim. Eu estive lá com o Paulinho lá. Nós fizemos um programa quando a rádio era ali no CTB, né? Nós apresentamos um programa gospel lá, foi muito bom. Foi na parte da manhã, né? Que era o programa Com Fé, né? Que esse programa já existe já há um tempo Sim, já, que é o programa da nossa igreja. E a gente esteve lá fazendo sim. também umas participações lá, foi muito interessante. E o Paulinho é um camarada que a gente já conhece Demais, já né, de pastor? velha estrada, né? Desde a época quando ele era DJ das antigas. É. Paulinho é um cara sensacional. E eu tenho uma admiração e respeito tamanho pelo Paulinho, porque ele é aquele cara que te dá a oportunidade, que te trata muito bem, né? É um cara muito bacana mesmo. Pastor, olha, eu tinha feito uma lista de perguntas, né? Ao longo da nossa conversa, eu fui perguntando. Descobri coisas que eu não sabia. Essa questão do Maracanã eu achei bacana demais. O senhor sabe que eu sou flamenguista, né? Acho que eu sou um pouco flamenguista. E eu achei muito Idem. bacana a sua história, como eu disse, né? Eu
eu gosto muito da área de comunicação, né? Aham. E para mim é hobby, mas todas as oportunidades que eu tenho, se eu tiver, vou buscar sempre agarrar, porque eu, sinceramente, sou fã. Sou fã do Pastor, sou fã de tantos outros, né, comunicadores da rádio, tenho gratidão por muitas pessoas nesse ramo, né? Gosto sempre de enaltecer essa questão aí da rádio 87, que me deu a oportunidade. Antes eu fui indicado pelo Ricardo Mendes da 107, e aí o Fabiano Ramalho, junto do Paulinho, entrou em contato comigo. Na hora que eu vi aquela mensagem, foi igual quando você recebeu uma ligação, né? Eu falei, meu Deus do céu, gente, olha o que tá acontecendo. Cheguei em casa já comentando com a minha mãe, e isso para mim, desde então, aumentou ainda mais essa paixão pela comunicação, né? E é bacana quando a gente tem a oportunidade de trocar uma ideia, um papo com uma pessoa que é tão experiente no ramo e que a gente admira muito, né? Voltou. Deu uma cortada, mas voltou. E Aham. que a gente admira muito. E recentemente, como eu disse, né, eu tive a oportunidade de acompanhar o senhor na Rádio 107, já sabia do bordão Olha o Bambu, e eu iria até falar dele, mas o senhor já contou. E isso, para mim, eu acho muito bacana. E inúmeros bordões, né? E eu gosto bastante. E também agradecer ao pastor, porque o pastor sabe que eu gosto dessa área da comunicação, então sempre quando tinha alguma coisa nesse ramo, quando tem, né, ele busca deixar eu participar. Teve o evento da nossa igreja, que eu tive a oportunidade de trabalhar como repórter, Foi e ótimo. foi muito bacana, né? Pelo Canal 5, foi muito bacana. Pastor, olha, eu quero agradecer a oportunidade de ter trocado esse papo com o senhor. Muito bacana a sua história, né? Às vezes a gente conhece a pessoa assim, mas quando a gente para escutar, a gente tem tanta coisa que a gente não conhece que a gente fica impressionado. Verdade. Voltou. Que a gente fica impressionado. E é isso. Que Deus continue te abençoando, né? Amém. Obrigado por todas as oportunidades que o Senhor me deu e me dá. E é isso, pastor. Pode falar aí o que o senhor quiser, que a casa é sua. Fique à vontade. Amém. Mateusão, quero te agradecer por esta grande oportunidade, né? Só dei só uma pinceladazinha do que a gente já passou, né? Nesse tempo de rádio, de comunicação, que na verdade é uma abrangência muito grande, né? Você esteve falando aí de dois grandes feras também da comunicação, que é o Ricardo Mendes, o Ricardão da 107, É... né? Trabalhei com o Ricardo também na primeira leva lá na 107, depois voltei, ele estava lá de novo. Trabalhei também com o Fabiano Ramalho, também, que é um monstro na gravação, o cara cresceu Sensacional. assim muito, 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 muito. É um camarada que pega as coisas rápido, é muito inteligente também. Né? São dois comunicadores assim, supimpa, como diz a galera da antiga, né? E eu quero glorificar a Deus pela sua vida, Mateusão, por esta grande oportunidade, por esse Amém, momento da gente pastor. trocar uma ideia, né? Conversar um pouquinho sobre comunicação, sobre o que é rádio. Tenho certeza que você vai crescer muito nessa vida, esse é só o começo da sua história, Amém. né? Porque a vida nos permite ser grato. E uma coisa que eu sei muito bem que você é um ser humano, um ser grato, né? Porque você está lembrando aí da primeira oportunidade que você teve no rádio, e pode ter certeza que tem muita coisa pela frente para acontecer, e eu tenho certeza que Amém. você vai ser o orgulho para muita gente aí, vai levar alegria para muita gente, porque rádio, na verdade, é uma arte, né? Sim. Rádio, na verdade, é a capacidade de levar para alguém, né, que está do outro lado, o sentimento que você tem. Né? E muitas vezes você não sabe o que a pessoa está passando, né? Mas uma palavra, um sentimento, uma alegria. Então, tudo isso conta muito. Eu recordo muito bem que tinha uma ouvinte que estava entrando comigo ao vivo, né? Já estou encerrando já, mas só para lembrar, né, que ela estava muito Fique à triste, muito vontade, pastor. abatida, ela estava com um problema muito sério na família, e ela pegou, ligou para o rádio, né?
Aí eu, alô, fulana, ela, oi! Como é que você tá? Ela, tá tudo ruim. E danou a chorar, chorar. Aí eu olhei para. Porque a rádio ela é feita, né? Você faz, fica de frente para o microfone, e muitas Sim. vezes tem um aquário, né? Que é um espelho, que você olha para o pessoal da produção. E eu tive essa oportunidade de trabalhar no Rio de Janeiro. A produção das rádios são muito grandes, né? Uhum. Cada programa tem uma produção diferente uma da outra e tal. E eu olhei para fora assim, aí o pessoal olhou para minha cara, tipo assim, o que tu vai fazer agora? Né? Eu falei, calma, vai dar tudo certo. Eu, sem conhecer a voz da pessoa, falei, você é uma mulher linda, uma mulher maravilhosa, uma mulher conquistadora, tudo isso vai passar na tua vida, você ainda vai ter Coca-Cola para poder abrir, para a gente tomar junto tal. E comecei a motivar a pessoa que estava do outro lado. Daqui a pouquinho, ela do choro transformou em alegria. Não sabe como foi bom te ouvir. Eu estava aqui triste, na maior deprê, mas você me alegrou. Eu estou numa situação muito difícil, mas vai passar. Levanta sua cabeça, sacode a poeira, dá a volta por cima. Entendeu? Então, são coisas que a gente vai notando que o rádio tem essa capacidade. Isso é bom demais, isso é muito prazeroso saber que a gente pode ajudar as outras pessoas, né? Levar uma palavra de esperança para tantos quantos que estão aí desesperançados. Pastor, até só para encerrar, aproveitando a oportunidade aí, o senhor está falando dessa ouvinte, né? E eu tive uma ouvinte que é a dona Nina. Ela mora lá na Vila Isabel. Ela me escutava todos os dias, né? E eu me lembro que realmente ela estava todos os dias, uma senhora muito. É linda a senhora. E teve um momento que eu. Teve um momento que eu tive que dar uma pausa na rádio por conta da faculdade e tudo mais. E eu me despedi e tal. Aí quando eu retornei para a rádio, eu retornei num outro horário, num outro dia. E eu tô lá falando, recebo a ligação, coloco no ar. E quem me ligou? Dona Nina. Dona Nina me ligou e falou: alô, Matheus? Meu filho, que prazer falar com você. Quanto tempo você sumiu? Eu te amo assim. Eu, uma coisa que a gente não consegue nem explicar, né, pastor? Esse carinho que a gente adquire, né, das pessoas na rádio, mesmo ela nunca tendo me visto, ela já criou um carinho por mim e isso não tem preço, né? A verdade é essa, é uma das coisas que o rádio nos traz, né? E eu me lembro disso até hoje. A forma como ela falou foi uma coisa sensacional. E eu ouvindo agora o senhor falando dessa ouvinte, eu lembrei dela, né? A dona Nina. Uma querida, né? Uma querida. Ô, pastor, mais uma vez, eu quero te agradecer pela oportunidade, por ter aceito o meu convite. Saiba que foi um prazer, é sempre um prazer trocar uma ideia com o senhor. E gostaria de encerrar essa live com um bordão do Óleo Bambu. Será que o senhor pode encerrar essa live com esse bordão pra gente? Ah, tá. Agora tem um novo, né? Fique na paz, porque na paz Porque na paz estou. estou. Tá É bem? É esse que verdade. a gente usa lá na TV. Só que para encerrar, já que foi pedido. Olha o bambu aí, galera! Valeu, Bacana. Matheusão! Opa! Saiu até o microfone. Muito bacana, mas esse outro que o senhor tem mesmo, eu já conheço também, né? Fique na paz, porque na paz estou. É outro bordão que a gente sabe que é do Senhor. É do Senhor e é isso. Pastor, mais uma vez, muito obrigado. Dando os últimos. Deixando aqui os últimos abraços só para a gente poder encerrar. Pastora Nilda está dizendo aqui que quer mais live. Pastora Nilda, ó, é sempre um ela quer prazer. descobrir tudo da minha vida.
ela quer mais live. Pastor, muito obrigado. Eu que agradeço. E agora pode encerrar com outro bordão, que é o atual, para a gente poder encerrar então a nossa live. Amém. Fique na paz, porque na paz estou. Um abraço, seu amigo pastor Sandro Silva. Um abraço, pastor. Pessoal, muito obrigado. Tenha uma boa noite. Fique com Deus. Tchau, tchau.